Olá, meu povo. Bem, queridinhos do oitavo ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, desta vez a partir da página 371. Vocês lembram que eu tinha falado que nós tínhamos feito algumas questões, eu tinha dado esse assunto para vocês assim que nós fizemos a primeira prova, uma semana antes de começar a quarentena. Então aqui eu só fiz, na verdade, antecipar, mas aqui eu quero só voltar nele como conteúdo, né? Vocês até fizeram algumas questões, mas a gente vai voltar aqui só um pouquinho. Porque na sequência do livro de vocês, ele está agora, né, nesse capítulo. É falando um pouco sobre as projeções, né, que são as formas da gente representar os territórios. Nós vimos o que é estado, o que é território, toda essa questão de limite, fronteiras. Então, devido descobertas, né, através de pesquisas, que a Terra não é uma superfície plana, né, e existem as deformações, resolveram criar projeções cartográficas, que são formas de minimizar essas deformações. Na verdade, elas não resolvem o problema, mas elas minimizam. Por exemplo, uma área que você não conseguiria ver de uma forma mais detalhada, através das projeções, você pode destacar conforme o seu objetivo. Por exemplo, nós temos aqui a projeção cilíndrica, temos a cônica e a plana, que também tem o mesmo nome de azimutal. Então, na projeção cilíndrica, que é essa aqui, é como se você pegasse, né, o globinho está aqui, como se você pegasse uma folha de papel, né, e envolvesse esse globo, e você pegasse o desenho que está no globo e abrisse essa folha de papel, ela sai de forma o quê? É cilíndrica, né, porque você envolve e fica na forma de um cilindro, e quando você abre, você vê que ela sai o que a gente chama de mapa mais plano, né? Que são os planisférios. Tudo aqui, na verdade, os três são planisférios. Apenas aqui o que muda é a forma como ele foi tirado. Aqui na forma de um cone, né? Foi envolvido o globo e ficou nesse formato aqui. Então ele diz o quê? A projeção cilíndrica, a base para planificar a esfera terrestre, ou seja, é a projeção que a gente mais estuda, né? Que são os mapas que a gente vê nos livros. Nessa projeção, as áreas com maiores distorções são as localizadas próximas às regiões polares. Ou seja, essas áreas aqui, ó, a gente não consegue tirar o desenho tal qual como ele é, ou seja, tem uma certa deformação. Sempre fica um pouco, alguns aqui mais alongados, a gente não consegue ver direito o que está aqui nas regiões polares. Por quê? Porque é como se fosse assim, esse papel que envolveu o globo, ele não fica bem grudadinho, vamos dizer assim, usar esse termo grudadinho aqui, na parte do polo. Então não sai bem direitinho. Então por isso que acontecem as deformações. Mas para a maioria dos continentes, né, que está nessa parte aqui do meio, ela sai, mas assim, vamos dizer assim, é a que melhor sai e que serve para nós estudarmos. Temos também a projeção cônica. Por que cônica? Porque da forma que ela é tirada, geralmente é quando você quer um dos hemisférios, ou o norte ou o sul. Quando você quer estudar só o norte, você vem e coloca o papel como se fosse a forma de um cone, bem juntinho aqui, para que pegue bem a parte das regiões polares. Como você pode ver aqui já saiu um pouco melhor, né? Então o desenho, que ele diz que essa projeção né, a base é um cone, e as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximas à linha do Equador. Ou seja, como fica essas pontas aqui, essa área que não sai bem direitinho, assim, não sai bem certa, como sai a parte de cima, que as folhas estão juntas. Ou seja, toda vez que tiver sobra, as sobras são as partes que vão sofrer mais deformação, ou vão ficar muito alargadas, geralmente ficam bem alargadas. Por isso que nessa aqui, ó, na cilíndrica, as partes onde tem sobra de papel são as partes que vão ficar mais deformadas, né?
que no caso aqui é as áreas polares norte e a polar sul. E na cônica, né, como sobra folha desse lado, a parte próxima da linha do Equador vai sofrer deformação. A outra projeção é a projeção plana, que também é chamada de azimutal. Nessa projeção, a base para planificar a superfície é um plano, ou seja, é uma folha de papel aberta, localizada, né, tendo como ponto central, né, um dos polos. Então, geralmente, quando você quer estudar bem detalhado os polos, essa aqui não vai deformar tanto, mas não vai sair tão direitinho. Essa aqui, muito pior, que a gente já tinha falado que os polos são as áreas que ficam mais deformadas. Então, se você quer estudar um polo, a melhor é a plana ou azimutal, que você pega a folhinha, coloca ela aqui e sai exatamente como é, né, as áreas polares. E aí ele diz, com esse método, as regiões que apresentam maiores distorções são as das extremidades, ou seja, onde sobra a folha vai aparecer deformação, que são as áreas que estão mais longe do polo. O polo sai bem certinho. Então, as projeções, elas estão aí para a gente usar conforme o nosso objetivo. Do mesmo jeito que aqui fica melhor para estudar um polo, se eu quero estudar uma área que é próxima do polo, mas não é uma área do polo, por exemplo, o Canadá, né? O país Canadá. Então, eu posso usar uma cônica, porque não vai sair deformada, vai sair bem mais certinho, tá? Porém, se eu quiser estudar América do Sul, Brasil, já não sai, ó. Ela não vai sair certinha, porque ela tá tão central que não dá. Qual é melhor para estudar as áreas centrais? A projeção cilíndrica. Porém, a cilíndrica não dá certo para o estudo dos polos. Então, essas projeções é conforme o nosso objetivo. Temos aqui também, né, que é o que o texto fala, sobre a questão exatamente das ideias que os estudiosos fazem dessas projeções, né? Do objetivo de cada um. Ele diz assim, os mapas e a ideologia. Aí ele diz que as projeções, né, elas podem ser utilizadas para privilegiar, tanto você pode usar quando você quer estudar um determinado local, ou também quando você quer fazer uma representação daquele local. Aí ele cita aqui que existem duas projeções, né? São as mais assim citadas, que é a projeção de Mercator e Peter. Essas duas projeções que existem outras, mas assim, esses dois estudiosos, eles mostraram projeções que foram usadas conforme, vamos dizer assim, o gosto deles de querer ou não destacar uma área. Por exemplo, aqui na projeção de Mercator, quando você olha, você vê aqui, é claro que aqui a imagem aqui no slide está um pouco repuxada, mas dá para você entender. O mapa do Brasil está certinho, a África também. Mas você nota que as áreas aqui da extremidade estão como se fossem maiores. Por exemplo, aqui está como se fosse maior que o Brasil. Rússia é grande, mas está como se fosse bem maior do que o que ela é. Por quê? Porque ele queria destacar as áreas mais ricas, né? A região economicamente mais rica, né? Mais desenvolvida. E aí o texto fala sobre isso, né? Mas atualmente essa projeção, ela é uma das que mais representa o continente europeu, porque é a região mais desenvolvida. Temos também a projeção de Peter, né? Que ele fez da forma que ele deixava bem mais estreito do que todos os continentes. Você pode ver, o tamanho ele não mudava tanto, mas ele deixava bem mais estreito. É como se dissesse assim, o Brasil não é tão largo como a gente vê, porque analisando a projeção de Peter, a gente vê uma coisa bem mais estreitinha. Porque a intenção dele era destacar o quê? Por exemplo, o tamanho da África, o comprimento, né? A gente olhando e visse como se fosse bem maior nesse sentido e não na largura, tá? Então aqui esse conteúdo é só para mostrar que os mapas, né?
As projeções existem, mas eles são usados mais para que a gente, conforme o nosso gosto, ou conforme o nosso objetivo. Nosso gosto, que eu digo assim, o gosto dos estudiosos da época. Vamos supor que alguém quer, eu quero destacar bem os Estados Unidos. Pois ele pode usar a projeção de Mercator, ele poderia usar, né, e destacar mais os Estados Unidos, bem mais, por exemplo, do que o Brasil. Tá entendendo? Porque essa parte aqui norte tá sempre maior. E então, e assim é conforme, né, o objetivo deles. Aqui nós temos uma questão, na verdade aqui é um texto de no mínimo 10 linhas, falando exatamente o que eu acabei de citar, sobre essa relação dessas projeções, né, das formas de representar o território e o que é que eles queriam passar com aquelas ideias, entendeu? Você vai fazer, você pode ler mais, né, no Google sobre essas projeções, como essas projeções foram usadas, e fazer uma comparação, né, uma relação das projeções com as ideias, tá ok? Bem simples, é só pra gente rever o que a gente já tinha visto, né? Porque essa parte aqui, esse conteúdo é bem menor mesmo, tá ok? Então, eu vou ver, gente, como é que eu vou fazer a correção, porque às vezes, se eu fizer, eu fui tentar fazer a correção para o sexto ano, a correção das aulas 5 e 6, aqui mesmo nesse slide, só que não deu muito certo, porque o slide, a aula ficou muito grande, o vídeo ficou muito grande e demorava muito para postar. Então, eu prefiro dividir, ou então eu vou ver uma outra forma de enviar o gabarito para vocês, tá ok? Então, se tiverem alguma dúvida, me procurem, não fiquem com dúvida, leiam o texto, tá? Porque senão vocês não terão condições de fazer uma atividade bem feita, tá ok? Até mais!